Saúde em Foco apresenta Sentindo na Pele. Sentindo na Pele. Com a dermatologista doutora Rubeli Marques. Sentindo na Pele. Muito bem, o assunto de hoje, cuidados com a pele dos recém-nascidos. Quero mandar um abraço logo aqui para o meu querido amigo Sandro Amorim, que já está aqui na sintonia, já mandou até foto aqui pro meu WhatsApp. Tô ligado aqui, ó, que maravilha, né, rapaz? O cara tá dentro do carro, o ouvinte tá dentro do carro, na van, no ônibus, tá no centro, tá em casa, tá indo para casa, tá indo pro trabalho. Que maravilha, muito obrigado, que Deus abençoe você pela audiência que você nos dá aqui há quase 11 anos, em fevereiro, né? Deus, se ele permitir, 11 anos. Doutora Rubeli, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes, né, da Rádio NN, o pessoal que está no Instagram, no YouTube também de Saúde em Foco. Muito bom o assunto de hoje, vai ser muito importante, porque tem muitas dicas, viu? Sobre cuidados com a pele do recém-nascido. Muito bem. Doutora, por que a pele do bebê, a pele do recém-nascido é diferente da pele do adulto? Porque, por exemplo, a gente tem esse negócio, não, você usa aí o sabonete do bebê, né? Mas o bebê sou eu, 52 anos nas costas, né? Não, bebê, não é não? Hein, bebê? Pois é, de bebê não tem nada. Nem bebê eu posso mais. A mulher fez uma oração lá e depois que ela fez a oração, só é dor de cabeça. Maluco é brabo. Rapaz, o troço é louco. Mas, doutor, então, por que a pele do bebê é diferente da pele do adulto? Então, na pele, principalmente do recém-nascido, né, tem algumas particularidades que é diferente da pele do adulto. A gente tem 3 camadas da pele, né? Eu digo que parece um bolo, daqueles bolos de camadas, né? Então, tem a camada superior, que é a epiderme. Olha lá aí. Isso, tem uma fotinho aí para quem tá no YouTube. Tem a camada média, né, que é a derme, e tem a camada inferior, que é a camada de gordura, que é a hipoderme. Nessa camada superior, que é a epiderme, a gente tem uma camada que é a mais superior, que é o estrato córneo, que é a camada córnea. Na pele do bebê, até os primeiros 2 anos de vida, essa camada é 30% mais fina do que a do adulto. Então, por isso mesmo, a gente tem que ter vários cuidados. Na pele do RN, que ainda é mais fina, e na pele do bebê até 2 anos. Por quê? Tem um maior risco de absorção de medicamentos através da pele, tem um maior risco de infecções, um maior risco de alergias. Por isso que a gente tem que ter tanto cuidado aí com os produtos que a gente vai usar na pele do bebê. Em relação, não pode usar qualquer produto, ter muito cuidado, principalmente porque tem essa diferença aí na pele do bebê, entre a pele do bebê e a pele de uma criança maior ou de um adulto. O que pode acontecer e aparecer na pele do recém-nascido, doutora? E o que são coisas que são normais? Porque, assim, para os pais de primeira viagem, se aparecer uma bolinha, né? Como eu, por exemplo, aparecia uma bolinha de eita, o que é isso, né? Você fica louco, quer levar o menino no médico, você chega lá no pediatra, aí o pediatra diz, não é nada não, André, viu? Você toma um banho, se for o doutor Sandro, né? O doutor Sandro Lins Machado, um grande abraço. Ele, com aquela calma que ele é peculiar, disse, não, você dá um banho nele, viu? E leva ele para casa, bota ele para descansar, evite o sol. Pronto, aí você já fica mais tranquilo. Mas para quem é pai e mãe de primeira viagem, você fica nasceu uma brotoeja no menino, você não sabe o que é, a gente, né, não estudou para isso. Aí então, doutora, o que é normal, entre aspas, aparecer nas crianças? Principalmente a gente vai falar aqui na pele do recém-nascido, que é o período, aí até 28 dias, que é o primeiro mês de nascido, onde geralmente a gente fica mais apavorado quando aparece alguma coisa e às vezes não sabe exatamente como você aí falando, né? O que é normal, o que não é normal. Claro que qualquer dúvida que tem que levar no pediatra, tem que levar no dermato para ser examinado. Mas tem algumas coisas que são normais de aparecer na pele do bebê. Por exemplo, assim que o bebê nasce, normalmente ele vem com uma camadinha, né? Com um hidratante natural que a gente chama de verniz caseoso, que é uma camadinha de gordura que o bebê nasce, que é uma proteção para a pele do bebê. E essa proteção facilita, né? Previne, ajuda a prevenir infecções, ajuda, quando no parto normal, a passagem no canal do parto, né? Porque funciona como um lubrificante natural. Eu até coloquei uma fotinho aí, Marcos, coloca aí do verniz caseoso. E todo bebê nasce com isso. Claro, quando o bebê é mais novinho, às vezes
prematuro pode ter até mais, no bebê a termo vai ter também, que essa camadinha que o pessoal acha que é sujeira, mas não é. Isso é extremamente importante para a hidratação da pele do bebê. E justamente por ser uma pele mais fina, né? Então essa hidratação natural, ela protege de várias coisas. E todo bebê nasce com isso, exceto quando o bebê às vezes nasce depois do tempo, que às vezes essa camada é menor, mas nos bebês nascidos no tempo certo, ela sempre vai estar presente e é importantíssima. E é muito importante não remover essa proteção natural antes de 24 horas. Então, banho no bebê recém-nascido não deve ser dado antes de 24 horas, justamente para não tirar essa proteção natural. Pode tirar o excesso, claro, mas ela é importantíssima, principalmente nessas primeiras horas, no primeiro dia de vida, manter. Uhum. Outra coisa, isso aí é uma das coisas, né? O verniz caseoso. Outra coisa que costuma aparecer também na pele do recém-nascido, na primeira semana, eu digo que é um nome que tem um nome esquisito, que assusta, mas é super benigno, que é o eritema tóxico. Eu digo, podia botar outro nome, né? Eritema tóxico, a pessoa pensa logo que é uma coisa ruim. Parece umas picadinhas de muriçoca no bebê, só que na verdade não são picadinhas de muriçoca. Eu coloquei uma foto também, ó. E às vezes a mãe fica achando que é alguma alergia, e não é. É uma manifestação fisiológica. É normal também do recém-nascido ter isso nas primeiras semanas de vida. Some sozinho, não precisa passar nada, tá? Uhum. E uma terceira coisa é a descamação fisiológica. É normal o bebê descamar a pele também, principalmente nas primeiras semanas de vida. Às vezes fica parecendo um ressecamento, às vezes a mãe fica achando que é uma impinge, que é alguma micose que o bebê já pegou na primeira semana, e não é. É uma descamação que ocorre mesmo na pele dos recém-nascidos. Então essas são as três, digamos assim, manifestações mais comuns na pele do recém-nascido, né? O verniz caseoso, o eritema tóxico e essa descamação aí, que é uma descamação que a gente fala fisiológica, é normal na pele do bebê. Tá, você falou em banho, e aí fica aquela dúvida, né? Eu nunca me atrevi, né? Porque eu tinha medo até de pegar. Eu não sei se todos os pais são de primeira viagem como eu. Eu peguei na maternidade no primeiro dia, e naquele tempo eu não podia ficar lá. Então eu fui para casa chorar o resto do dia e da noite, né? Passei a noite todinha chorando, secou, naquele mês ali, secou. Foi no mês de maio, e aí acabou-se as lágrimas do André Pepsi. Isso no primeiro filho, né? No segundo foi assim também? Na segunda eu já tava mais acostumado, né? E tudo, era uma menina e tudo aquele negócio, né? E aí, mas o primeiro foi muito forte, assim, porque naquele dia caiu a ficha, né? Quando eu peguei o menino no braço que tiraram a foto, assim, digo, agora eu sou homem. Né? Agora, eu digo, agora eu tô lascado. Agora eu sou homem, né? Então, porque eu acho que é um marco na vida do ser humano, da pessoa, né? Que quando você é pai, quando você é mãe. Então, quando foi pra casa, aí geralmente a sogra vai, né? Pra ensinar e aí ajeitar a filha e tudo. E assim foi. Eu nunca dei um banho no meu filho, porque realmente eu não sabia mesmo. E como é, doutora? Como é que deve ser o banho no recém-nascido, então? Então, o primeiro banho no recém-nascido, de preferência depois de 24 horas, salvo exceções, né? Porque pode ser que tenha alguma necessidade de dar um banho antes, caso o pediatra ache que tem que dar. Mas o ideal realmente é depois de 24 horas, justamente para deixar o mais tempo possível aquela proteção natural que é o verniz caseoso. E aí o banho tem que ser sempre na temperatura do corpo, né? Não pode ser banho frio, nem banho muito quente, tem que ser um banho morninho, na temperatura corporal ali de 36,5, justamente para evitar que o bebê não baixe demais a temperatura do bebê. Lembre que a camada da pele é uma camada mais fina, mais sensível, então o bebê também não faz essa regulação de temperatura ainda quando nasce, na primeira semana, então é muito importante o banho ser morno. Na verdade, eu digo, um banho morno é agradável para todo mundo, né? Porque banho frio, tem algumas pessoas que gostam do banho frio, mas para o bebê nunca é indicado. Outra coisa, também banho com sabonete suave. Tem alguns tipos de sabonetes que são ideais, né? Que são sabonetes sem sabão ou sabonetes sempre líquido. Nunca usem sabonete em barra para a pele do bebê, porque todo sabonete em barra, o pH é muito alto, então resseca muito a pele. Então sempre versões líquidas. E de preferência, se puder ser uma versão sem sabão, porque ela limpa sem ressecar. E você já pode usar hidratante desde o primeiro banho já pode ser usado a hidratação na pele do bebê, desde que seja um hidratante apropriado, sem perfume, hidratantes próprios para a pele do recém-nascido. Daqui a pouco eu vou colocar sugestões, tanto de sabonetes quanto de hidratantes. Tá, o Fagner tá dizendo assim, tu é doido eu cantar? Eu não canto não. Digo, pois é, eu falei, né? A Neide diz assim, boa tarde, meu amigo, estou ligadinha, o jeito que deixa a doutora aqui explica muito bem. Sucesso, viu? A senhora está de parabéns, as explicações são ótimas. O show obrigada. De sucesso, viu? Gosto da sua participação. Eu também, Neide, viu? Me dei muito Obrigada, bem aqui Neide. com a doutora Rubeli aqui, né? Muito bacana. O Fagner, deixa eu ver aqui. Ela diz também, André,
não tinha prática para dar banho no meu filho. Olha, tá vendo aí? A Beatriz está dizendo aqui. Quem dava era minha mãe. Tá vendo aí que a sogra ajuda? Que a sogra, no caso do marido dela, né? Usava uns sabonetes da Natura, como as colônias. Aí a minha sogra diz assim: boa tarde, quem chorou foi ele. Nunca tinha visto isso antes, né? Eu, quando meu filho nasceu. Eu também Sua não. sogra participou. Ela tem que participar. Isso aqui é um negócio. Bem. Participe, Joaninha. Me dê moral aí, viu? Senão. Pois é. Doutora, em relação, por exemplo, outra dúvida. Que tudo no recém-nascido. Parece que o recém-nascido é feito de cristal. É um bibelozinho, é uma taça de cristal finíssima que a gente não tem coragem de tocar. Os homens são assim. A gente fica meio. Se a gente for pegar, pega na cama, porque se cair, cai no fofinho. Né? Se pegar, pega no sofá, porque tá no fofinho. Pra pegar ele aqui. E no chão a gente não pegava, não. Eu não pegava, não. Eu ficava morto de medo, enfim. Mas outra dúvida muito grande que tem, além de todas as coisas que tem, todas as nuances, orelhinha, nariz, né? Mas tem um que é especial, que é o umbigo. O umbigo do bebê. Porque geralmente fica com aquele negócio pendurado ali um tempo, né? Homem não toca naquilo. Aquilo você sabe ali que aquilo ali a gente não toca, né? De jeito nenhum. Você era muito medroso, né? Hoje em dia eu acho que os homens estão mais corajosos. Porque eu acho que também tem... Ó, tem mais informação, né? Sim. Coisa que antigamente a gente não tinha acesso a vídeos, né? Mostrando como dar o banho, como segurar o bebê. Hoje tem cursos que podem ser feitos, né? Antes do bebê nascer, pelos pais. E é muito importante o pai ajudar também, né? Não é nem ajudar, é obrigação, porque é seu filho também. Uhum. E é muito pesado pra mãe no primeiro mês de nascido. Eu falo pra você assim, que no primeiro mês que meu filho nasceu, eu pensei que eu ia endoidar. Digo, meu Deus do céu, que loucura é essa? Que foi que eu fui arrumar pra minha vida? Meu marido não dormiu a primeira noite, ele ficou vigiando pra ver se o menino ia estar respirando. Eu lá, morta, cansada, e ele lá vigiando, ver se o Henrique tava respirando. Tá vendo aí? Você não queria pegar e ele ficou lá, coitado, que nem um zumbi. Mas é fato, ainda mais no primeiro filho, a gente tem muitos medos, né? Minha mãe também foi pra minha casa pra dar os primeiros banhos, já é meio que tradição lá em casa. Minha mãe que dá os banhos nos netos, todos na primeira semana de vida. Mas hoje em dia é muito mais fácil, né? Porque a gente tem um acesso à informação muito maior do que há 15, 20 anos atrás, né? Você pode assistir um vídeo no YouTube mostrando, hoje tem, enfim, o legal da rede social hoje é justamente isso. E procurar se informar, porque, como eu falei, não é uma ajuda, é uma obrigação. O filho é tão filho quanto da mãe quanto do pai também. E eu falo pra você assim, como mulher, no primeiro mês, além de ter todo o cansaço e estresse do parto, enfim, das noites, porque aí a mulher que vai amamentar, e isso não tem como ser substituído, né? Na maioria das vezes, assim, tipo, se não conseguir ter leite, aí vai... Enfim, mas de qualquer forma é aquela luta no início pra conseguir se amamentar, não é uma coisa tão intuitiva. E aí vem a questão dos hormônios femininos, né? Que despencam de uma hora, tava um hormônio, de repente, depois do parto muda. É muito comum a mulher ter uma coisa chamada blues puerperal, que às vezes não é uma depressão pós-parto, mas vem uma melancolia, uma tristeza, que às vezes um choro do nada, justamente por essas questões hormonais. Então você imagina, a pessoa já tá lá toda... né? Eu digo, depois do parto, eu digo que toda acabada. Aí vem as questões hormonais que deixam a pessoa num humor, numa loucura. Vem a amamentação, que não é fácil. Vem os cuidados com o bebê. Então, se a gente não tiver ajuda, uma rede de apoio, né, boa, né, do pai, da família, da tia, da sogra, das avós, né, dos avós, todos ajudando, cada um fazendo o que pode, a pessoa não dá conta, né? Eu fico assim impressionada quando às vezes eu vejo mães que não têm uma rede de apoio. Eu digo, menino, se a pessoa com a rede de apoio já é para surtar, imagine quando a pessoa não tem uma rede de apoio. Então é muito importante que os pais se apropriem também disso, né? Do conhecimento, porque hoje não tem mais desculpa de dizer assim, eu não sabia, não tenho medo de pegar. Medo todo mundo vai ter, porque eu digo que depois de um tempo, até hoje, quando eu vou pegar assim, um bebê, eu digo que parece que a pessoa perde até a prática depois de um tempo, né? Mas é prática, é habilidade, é seu filho, entendeu? E aí um detalhe com relação ao banho. Eu falei dos cuidados, mas uma coisa que é muito importante, que eu sempre falo até nas redes sociais, é muito cultural a gente dar o banho de banheira, né? E aí bota o bebê na banheira, bota a aguinha morna, aí ensabou o bebê e depois lava o bebê com a mesma água. Imagina a gente, adulto, tomando banho com a mesma água suja de sabão. Você imagina que vai dar ruim? Com certeza. Né? Agora imagina a pele de um bebê, que a gente já falou aqui, que é mais sensível porque ela é mais fina. Então, é uma grande causa de irritações na pele do bebê que eu vejo no consultório. É esse detalhe, né? Que é cultural.
todo mundo aprende assim, mas tá errado. Então, sempre, quando vocês forem dar banho no bebê, finalizem com água limpa. O que você vai fazer? Você não encheu a banheira com água limpa? Deixa um pouco de água no balde, né? Finaliza o banho com água limpa. Para ensaboar o bebê, vai lá e joga água limpa. Outra coisa também, pode dar banho de chuveiro, se quiser. Às vezes os pais têm muito medo de dar o banho de chuveiro, mas eu comecei a dar banho de chuveiro depois de um mês. E quem dava não era eu, não, era o pai. Então o pai já tomava banho com ele, eu ia assessorando só, né? Ajudando o sabonete, porque ficava com um pouquinho de medo. Você pode botar um banquinho, às vezes, pro pai sentar e segurar o bebê. É mais seguro. É, mais seguro. E cuidado só, assim, é questão de sabão, né? Pra não escorregar e tal. Mas se você segurando direitinho o bebê, não tem problema nenhum. Vai entrar água no ouvido e eu digo que evita, porque é muito prático. Você ir pro banheiro, tipo, a água já regula a temperatura ali e já dá o banho. Se tem medo ainda, dá o banho na banheira. Mas aí lembra que tem que finalizar o banho com sempre com água limpa e a água morninha na temperatura do corpo. O que se chama aqui de quebradinho da frieza, né? Na verdade, tem termômetros hoje de água, né? Se quiser colocar o termômetro, colocar ali na temperatura 36,5. É a temperatura ideal, fica mais confortável. Mas assim, não precisa também ser tão rigoroso com o termômetro. Bota a mão, sentiu que a água tá morninha, temperatura agradável, já pode colocar. Olha aqui, a Lucivânia de Quebrangulo, ela diz assim: boa tarde, tenho 2 filhas, mas sempre foi minha mãe que deu o banho, tá vendo aí? Né? E ela diz assim: nenhuma das duas teve pai presente, né? Então, ela se virou sozinha mesmo. A sogra que deu banho, a mãe dela no caso, né? Que deu banho nas filhas. E aí, olha aí, essa coisa vai passando, né, gente? De geração em geração. Pode, né? Assim, o banho, alguma pessoa dá, até porque, como eu falei, às vezes a mulher, se for um parto normal, a recuperação é mais rápida. Mas se for uma cesárea, o meu foi cesárea, por exemplo. Rapaz, eu digo, hoje eu até cogito em querer ter normal, porque não é possível que seja pior do que a dor que eu sofri nos primeiros 10 dias depois do parto cesárea. Tem mulheres que não sentem, porque essa coisa é bem particular. Mas, olha, você foi toda cortada. Agora você imagina você ter que fazer tudo depois, né? Dar o banho, colocar para rotar, é muito desgastante. Então tem que ter uma rede de apoio, né? Tirar essa coisa cultural de que eu sou homem, não precisa. Puxa, vamos todo mundo ajudar, não. Todo mundo contribuir, porque todo mundo tem a sua participação. Tá. Em relação ao umbigo, doutora? Sim, vamos lá para a questão do coto umbilical, que é outro medo que a pessoa tem também, né? Exatamente. Do umbigo, como você falando ali, não quero nem tocar. E, na verdade, não tem por que ter medo. O que é que precisa com relação ao umbigo? Se cortou ali o cordão umbilical, fica aquele coto que a gente chama umbilical. Ele precisa ser bem limpo e manter ele seco. Antes se falava muito em usar o álcool a 70, né? Tanto é que teve uma nova orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ela fez um artigo novo sobre as orientações da pele do recém-nascido e falando que, na verdade, a questão de usar o álcool a 70% não previne, digamos assim, a infecções. A gente sabe que ali aquele coto umbilical pode ser uma porta de entrada para infecções. Então, por isso que ele tem que ser mantido bem limpo. Quando a pessoa for trocar a fralda e vai limpar ali depois o coto umbilical, tem que estar com a mão bem limpa também, para justamente prevenir e não ser uma porta de entrada para infecções. Mas que essa orientação do álcool a 70 já não é mais indicada, entre parênteses, né? O ideal, assim, se a mulher teve um parto no hospital, um ambiente limpo, a casa tem um ambiente limpo, não tem um alto risco de infecção, poderia só manter limpo e seco. Mas se tiver um risco de infecção, às vezes as condições econômicas são precárias, às vezes nasceu em casa e, enfim, não foi cortado o umbigo com o material estéril. Então aí até pode ser indicado algum antisséptico, que normalmente se indica mais a clorexidina. Mas isso quem é que vai definir? Quem é que vai dizer se vai ser preciso ou não usar alguma coisa? É o pediatra. Então, por isso que é importante passar pelas orientações, né, do pediatra. Geralmente, quando a pessoa está na maternidade, recebe essas orientações antes de receber alta. E aí, apesar de estar lá no documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, que não precisa mais, né, que não deve ser usado mais o álcool a 70, mas ela deixa esse parêntese que vai ser avaliado cada situação. E que pode ser usado o antisséptico, como no caso da clorexidina. Mas, em alguns casos, não precisa. Então, converse com o seu pediatra. E até, inclusive, uma coisa importante. Muitas mulheres não fazem, mas é uma coisa importante. É fazer uma consulta pediátrica antes do bebê nascer. Porque todas essas orientações, por exemplo, poderiam ser passadas já pelo pediatra antes, né? Como é que dá o banho, quais são os produtos, como cuidar do umbigo, qual pomada usar para assadura. Só que às vezes a pessoa só procura o pediatra depois, né? Que nasce. E o ideal era fazer uma consulta de pré-natal pediátrica também, até para escolher já o pediatra que você vai levar, porque tem que levar na primeira consulta já na primeira semana. O Fagner diz assim: rapaz, você imitou o Dr. Sandro direitinho. A calma que ele tem, meu Deus. O Dr. Sandro é uma figura, um grande abraço.
A Maria Eduarda diz assim: os óleos corporais podem ser aplicados? Ah, ótima pergunta. Os óleos, até nesse documento novo da Sociedade Brasileira de Pediatria, fala que podem ser utilizados, mas tem que ter cuidado, porque não pode ser qualquer óleo. Já tem evidências, por exemplo, sobre o óleo de girassol, que pode ter um benefício. O óleo de coco não tem muito embasamento, não tem muita referência, digamos assim, científica, se pode ou não. Mas o ideal é você usar um hidratante. O hidratante ele consegue fixar a hidratação mais do que um óleo. E normalmente os hidratantes próprios para bebês, né, hidratantes específicos, eles têm já óleos, né, na porcentagem apropriada, sem ter substâncias que causem alergias, né, sem ter parabenos, sem ter corante, sem ter perfume. Então pode ser utilizado, mas não pode ser qualquer óleo. Pode ser usado para massagem do bebê, isso já tem até um benefício, se você quiser fazer uma massagenzinha, porque acalma o bebê, ajuda até na questão de cólica, que começa com 30 dias, mas você pode fazer isso com um bom hidratante, que já vem com os óleos na quantidade certa. Aí a Júlia Fonseca diz assim: boa tarde, como evitar as assaduras por fraldas? E aí tem a próxima pergunta, que deve ser como deve ser a troca por fraldas. Foi bem pertinente aqui a pergunta na hora que ela fez essa pergunta em relação à troca das fraldas. Por quê? Vou pedir ao Marco Aurélio para pegar mandou imagens de assadura de fralda. Não, eu passei depois dos produtos. Porque veja só, gente, nós homens, por exemplo, usa uma cueca mais justa para você ver. Tá certo? Eu acho que deve ser aquilo que os bebês sentem quando estão usando uma fralda que ela provoca assadura. Por quê? Porque você tem aqui como é que chama aqui? Essa parte aqui a virilha, né? Gente, aí eu vendo os jogadores de futebol usam um trem ali que fica parecendo o que eu conheci como colan. Não sei como é o nome daquele negócio não, tá? E eu falando pro meu filho, né? Meu filho mais novo, eu digo, cara, isso deve ser um negócio aí, passar tudo aí, cara. Se eu corresse 15 minutos, eu saí pegando fogo. Ele disse, não, pai, isso daí é exatamente para evitar isso. Esse negócio que ele usa aí por cima, por baixo do calção, né, Marco? Short térmico. Como é o nome do negócio? Short térmico. Um short térmico. Eu não sabia nem que existia isso, tá? Mas no meu tempo de criança, quando eu usava uma cueca muito apertada, meu filho, eu chegava em casa em carne viva aquele negócio. Pior que você, na hora, você não sente. Então, doutora, fica aqui a pergunta: como é que deve ser a troca das fraldas? E aí a Beatriz diz assim, a Júlia diz assim: boa tarde, como posso evitar as assaduras por fraldas? Perfeito. Então, como é que deve ser a limpeza na área da fralda do bebê? O que é que causa a assadura ou a dermatite da fralda, né? Normalmente são as coisas que irritam. Então, urina, as fezes podem irritar. Ali é um ambiente quentinho, molhadinho. Então, também pode acabar tendo irritações. Só que, veja, já é um ambiente que tende a ter alguma irritação por causa da própria urina e das fezes. Se você usar produtos ali para limpar, que contém um perfume, que contém um álcool, tipo um lenço umedecido, às vezes acaba irritando a pele, então pode piorar e facilitar ainda mais. Então, primeira coisa que eu oriento, trocas mais frequentes de fralda, né? Não deixar... Eu sei que hoje tem aquelas fralda da cara, né? Pra caramba. E a gente às vezes quer aquela fralda, né? 12 horas de proteção, só que às vezes fica muito tempo em contato com a urina. Então, bebê, ainda mais o bebê recém-nascido, tem que fazer trocas mais frequentes, né? Percebeu ali que fez um xixi, se for cocô, imediato, né? Mas não deixar ficar muitas trocas com o xixi. Tem que limpar mesmo a fralda de xixi, que é um erro que eu digo assim, são das coisas que a gente pensa assim, o óbvio precisa ser dito. Tem que limpar a fralda de xixi, porque senão, às vezes a pessoa pensa, mas tá sequinho, tirei a fralda, tá sequinho, porque as fraldas hoje têm uma absorção alta. Sim. Mas tem resíduo de urina e isso causa muita dermatite na área da fralda. Então, mesmo se for fralda de xixi, tem que limpar. E limpa com o quê? Algodão com água, é a melhor coisa. Eu digo que é barato e bom. Tá? Então tem hoje disquinhos de algodão, mas você pode usar, enfim, comprar o pacote de algodão mesmo. Pode usar água da torneira. Eu quero esquentar a água, deixar mais morninha. Pode, porque fica mais confortável, né? Pra não vir com água gelada ali, limpando a fralda do bebê. Mas limpa com algodão com água, mesmo a fralda de xixi. Se for um cocô, se for um pouquinho, pode limpar também com algodão com água. Se for aquele cocôzão que às vezes o bebê faz, aí pode lavar ali com água e o sabonetezinho do bebê. Mas o mais importante é isso, não deixar resíduo de urina. Então, principalmente que é o que eu mais vejo, porque cocô dificilmente a pessoa vai deixar. Mas urina é muito comum, porque vai lá, vê se que tá sequinho, vai lá e coloca outra fralda por cima. E outra coisa, você pode usar também os cremes de prevenção de assaduras. Só que o mais importante é essa higiene.
E aí só muito cuidado quando com os cremes de prevenção de assadura para você não acabar usando remédio, né? Tem um uso muito cultural de usar nistatina, cremes com nistatina para prevenir. Nistatina é um remédio, é um antifúngico. Só deve ser utilizado para tratamento, quando a gente tem lesões de cândida ali, mas não para prevenção. Falando com a doutora Rubeli Marques, dermatologista, e o tema, olha aí, cuidados com a pele dos recém-nascidos, né? Então, a Lívia diz assim: como posso fazer a limpeza do bebê de forma adequada e sem irritações, principalmente quando envolve a região dos olhos? Uma boa pergunta. Exatamente. Então, vamos ver quais são os produtos que você pode usar na pele do bebê, que são da cabeça aos pés. Por exemplo, existem vários sabonetes que podem ser utilizados que não vão causar irritação no olho do bebê. Eu até coloquei aí, pedi pro Marcos colocar aqui no YouTube algumas sugestões de sabonetes. Esses sabonetes são da cabeça aos pés. Então, são oftalmologicamente testados, dermatologicamente testados. E aí você vai dar, quando você for dar o banho, claro que você vai evitar tá caindo sabonete mesmo, um desses, né, no olho, justamente para não causar irritação. Mas vamos dizer que se acontecer de cair também, não são sabonetes que vão irritar. Lembrar que você pode dar vários banhos no bebê, não tem problema, não tem que ser um banho por dia, pode ser vários, ainda mais esse calor aqui, e ainda mais depois de 1 semana, 15 dias, o bebê já faz regulação de temperatura. Então, se você tá com calor, o bebê também sente calor. Na primeira semana, até é importante, você deve agasalhar mais, mas depois de 1 semana, ele já vai sentir calor, ainda mais se ele nasceu no tempo certo. Então, pode dar banhos mais frequentes, agora com sabonete, 1 vez ao dia, até porque esse bebê tá indo do braço, do berço pro colo, não tá se sujando, então 1 banho com sabonete, os outros só com água. Acabou de tomar banho, passa um hidratante na pele do bebê. E aí isso pode ser indicado o hidratante desde o primeiro banho de vida, né? Que é o ideal, como eu já falei aqui, depois de 24 horas. E aí também vou colocar aqui, vou colocar algumas sugestões que eu coloquei de hidratantes. E eu coloquei opções de sabonetes, hidratantes de preços variados, tá? É muito importante tanto o sabonete quanto o hidratante não ter perfume, gente. Porque às vezes tem aqueles produtos que são de bebê, mas que são super cheirosos, tem muito perfume. Então isso causa muita irritação, não só na pele, mas também nos olhos, tá? Pode lavar o rosto do bebê, pode usar um algodãozinho com sabonete para lavar, depois enxaguar. Então não precisa ficar com medo de lavar o rosto do bebê, não. Pode lavar também, tá? E que mais? E na área para as trocas de fralda, né? Algodão com água. Se você for usar lenço umedecido, dá preferência aos lenços umedecidos sem perfume, os de recém-nascido mesmo. Mas mesmo assim, para situações bem esporádicas, bem de vez em quando. Melhor mesmo é limpeza com algodão com água na área da fralda, tá? Tá. A nistatina, você já tinha falado que não deve ser usada como preventivo de assaduras, porque é um antifúngico. Exatamente. Então, a nistatina, tem muitos cremes com nistatina, por exemplo, nistatina e óxido de zinco, que até na caixa vem falando que é para prevenção de assaduras, mas nistatina é um remédio, ele é um remédio para fungo, né? Principalmente para cândida. Então a gente usa um remédio para quando precisa tratar, quando tem ali uma infecção por fungo, não para prevenir, porque senão se você usa um remédio para prevenir alguma coisa, o que é que vai acontecer? Quando acontecer, ele não vai ter mais resultado, porque às vezes você já criou até resistência àquele remédio. Então, cuidado com as pomadas com nistatina e óxido de zinco para prevenção. Elas já vêm ser usadas no tratamento quando indicado. Lembre que a pele do bebê tem uma absorção maior e a gente não pode estar usando remédio para prevenir qualquer coisa, nem sem a indicação realmente do pediatra ou do dermato. Tá. Doutor, pedi uma Corelli para pegar um produto aí. Esse produto que vai aparecer na tela aqui, Seiva de Alfazema. Gente, você tem cheiro de bebê, né? Por Cristo. Pois é. Aí, quando eu vou no supermercado para me lembrar dos tempos da brilhantina, eu vou lá, abro porque a embalagem é permitido, tá? Ela tem um lacrezinho assim, que você abre e você pode, só para sentir o cheiro mesmo. E, doutora, por isso ter cara de bebê, né? Muita gente vai se lembrar disso. Nossa, André, você se lembrou disso? Claro que eu lembrei, né? Sou muito nostálgico. E esse cheirinho, eu tenho uma memória afetiva, como é que se diz? Uma memória afetiva ligada também ao cheiro e à música. Memória olfativa. Olfativa, isso aí. Tem uns cheiros bem característicos. Então, doutora, esse produto é um produto que, lógico, é um perfume à base de álcool, né? E geralmente as mamães adoram pegar esse produto ainda hoje e colocar por cima da roupinha. Não, por cima da roupinha não vai bem assim. Não dá um tapinha assim no menino e deixa pra lá. Isso não deve ser usado também. Então vamos falar sobre perfume no bebê, né? Deve ser usado. Eu digo que o perfume não tem nenhuma função na limpeza do bebê. Por exemplo, diferente de um sabonete que a gente precisa para limpar, né? Manter o bebê limpo. O hidratante precisa para poder hidratar e restaurar ali a barreira de hidratação natural. Mas o perfume, qual é a utilidade do perfume? Se não passar perfume no bebê, ele vai sobreviver. Eu digo que o perfume é mais para
os pais, os avós ou qualquer outra pessoa ficar cheirando o bebê, mas ele não tem nenhuma necessidade disso. E aí, às vezes, o risco do perfume é de alergias, né? Eu digo que você tá só expondo o bebê a um risco de alergia. Então, esse seiva de alfazema, pro Cristo, eu nunca vi ninguém usando mais não, viu? Você tá... É a coisa de antigamente, André. Não, as mães de hoje não compram seiva de alfazema mais pra passar no bebê. Tá certo. Não, mas assim, se tiver comprando pro Cristo, não compre não, ainda mais esse daí, tá? Mas tem outros perfumes que são perfumes de bebês, mas mesmo assim eu peço pra evitar. Por quê? Porque o risco de uma alergia é muito grande e não tem necessidade. Mas eu quero passar pra deixar cheirosinho, então você vai passar só na roupa. E mesmo assim, pouca quantidade. Os perfumes que eu comprei pro meu filho, eu acho que se eu usei 2 frascos, ele tá com 5 anos, até hoje foi muito, porque realmente não é uma necessidade do bebê, é uma necessidade mais das outras pessoas. E o risco de alergia é muito grande, então é totalmente desnecessário, tá? Tá, olha só que coincidência bacana, né? Que coisa boa. Quando a gente fala de banho de sol, aí a Beatriz diz assim, queria saber sobre a questão do sol. O bebê pode levar sol em certos horários? Tem ambientes, principalmente, agora está muito quente e pode influenciar. Como posso proteger a pele do bebê? Pergunta excelente da Beatriz aqui, porque, doutora, salvo engano, né? Os pais pegam os bebês e vão pro sol, tomar sol. Mas que horário é que necessidade? Era uma orientação até... Vou te falar, essa orientação foi mudada agora em 2021. Porque até 2021 era indicado fazer um banhozinho de sol no bebê de manhã, um banhozinho de sol no final da tarde. Meu filho, a gente fez banho de sol só com a fraldinha, deixa o bebê peladinho, ou só de fralda e faz o banho de sol, mas isso não é mais indicado. Primeiro, o banho de sol, a gente sabe que o sol aumenta o risco de câncer de pele. Com a destruição de camada de ozônio, a gente está recebendo muito mais radiação do que recebia antigamente. Então, hoje, tanto pela Sociedade Brasileira de Pediatria como pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, não é indicado mais fazer aquele banho de sol como se fazia antigamente. Eu posso ir no sol com o bebê, vou passear, né? Às vezes vai descer com o bebê, ele vestidinho, você vai descer no solzinho da manhã para o bebê, enfim, interagir com o ambiente, finalzinho de tarde, não tem problema. Mas dar aquele banho de sol tradicional, como se dava nos bebês, né? Já nas primeiras semanas de vida, de deixar o bebezinho com fralda e levar para o sol ali no solzinho da manhã de 7 ou no final da tarde, não é mais indicado. Justamente por quê? Pelo risco aumentado de câncer de pele. Lembra que eu falei que a pele do bebê é 30% mais fina do que a pele de um adulto? Então imagina que a penetração dos raios solares é muito mais intensa na pele do bebê. Então o risco de irritações, de queimaduras pelo sol, também de câncer de pele no futuro. Os danos que causam o câncer de pele são acumulativos. Então, quando é que o bebê pode realmente, de fato, se expor ao sol? Depois de 6 meses. Porque é quando a gente pode usar protetor solar. Antes de 6 meses não é indicado o protetor solar. E se o bebê tiver icterícia, que é aquele bebê que fica amarelinho e que antigamente também era indicado fazer o banho de sol, às vezes até os pediatras indicavam para poder tratar a icterícia. Então, hoje também não é mais recomendado. Se o bebê tem uma icterícia que precisa ser tratada com fototerapia, é tratado no hospital com um aparelho de fototerapia específico que vai emitir o comprimento de onda adequado para tratar aquele problema que é o bebê amarelo. Mas, se o bebê foi liberado para casa, porque está tudo normal, que aquela icterícia é uma icterícia que a gente chama fisiológica. Então, não é preciso dar banho de sol para tratar aquela icterícia que é normal, tá? Então, isso é muito importante, porque é uma atualização bem recente da Sociedade Brasileira de Pediatria, mas que infelizmente a gente ainda vê pessoas orientando ainda, mesmo profissionais de área de saúde ainda orientando errado. Tá. E eu, como dermato, você sabe, né? Sol, né? Pode ir pro sol, mas com proteção. E o bebê, como não pode ter proteção antes de 6 meses, não é pra levar o bebê pra tomar banho de sol, não. Tá. Doutora, moeda no umbigo. Estão pensando que vai correr juros, vamos botar a moeda no umbigo do menino e como é que é isso aí? Isso é mito dos nossos avós, tataravós. Bota a moeda no umbigo do menino que vai cicatrizar. Então, é cultural também, né? Essa orientação. A gente vê principalmente avós, né? Falando isso, de colocar o umbigo para não ficar com o umbigo estufado. Né? Só que isso é uma orientação perigosíssima, porque você imagina que uma moeda é altamente contaminada, né? E ali o coto umbilical, ele pode ser uma porta de entrada para infecções. Então é muito importante não colocar nada no coto umbilical, né? Porque às vezes a pessoa quer colocar moeda, quer colocar planta, quer colocar... Não, gente, não é para botar nada, é para manter limpo e seco. Tá? E caso o pediatra avalie que há um risco de infecção enfim, como foi no parto, às vezes pelo ambiente que a criança mora, se ele indicar usar alguma coisa, como por exemplo, alguma solução antisséptica no umbigo, aí você vai utilizar, mas se não,
é limpeza e manter o coto umbilical seco. Por Cristo, não botem nada nesse umbigo desse menino, porque senão... E aumenta a chance de mortalidade infantil, tá? Se tiver uma infecção. Então, muito cuidado. É pra ter cuidado com o umbigo, não é pra ter aquele pavor de nem tocar. Pelo contrário, tem que limpar direitinho, porque é uma partezinha, um tecido ali que vai cair depois, né? Secar e cair. Mas também não é pra colocar coisas que aumentem o risco de infecção. Não tem cabimento esses negócios, não. Pois é, tem não. A Júlia diz assim, a pessoa pode usar álcool 70 no coto umbilical para limpeza após o banho e troca de fraldas? Então, também essa era uma orientação que se dava antigamente de usar o álcool 70. Só que aí existe o risco, né, da toxicidade pelo álcool e de irritações também. Então, a orientação mais recente para o coto umbilical é o quê? Limpeza e manter seco, que já é o suficiente para ele secar e cair. Muito cuidado com a higiene das mãos de quem está manipulando o bebê, que vai manipular o coto umbilical, né? Então, lavar com água e sabão mesmo. E como eu falei, se o pediatra indicar, achar que tem um risco aumentado pelo ambiente da casa, de usar algum antisséptico, hoje nem é tão utilizado mais o álcool 70, mas o ideal era usar uma solução de clorexidine. Mas se for indicado pelo pediatra, porque normalmente, pela orientação mais nova, da atualização de recém-nascido da Sociedade Brasileira de Pediatria, é limpeza e manter o coto umbilical seco e sem botar nada em cima, tá? Tá, em relação ao corte das unhas do bebê, doutora, como é que deve ser o corte das unhas? Então, eu digo que tem bebê, você pode levar a tesourinha até pra maternidade, porque tem bebê que já nasce com a unha maior, né? E é muito importante para evitar arranhões. Então, você cortar a unha. Eu digo que os pais morrem de medo, às vezes, de cortar a unha, porque a gente vai cortar o dedo do menino, mas não precisa ter medo. Vamos mostrar uma foto aí, que eu separei também uma foto de como é que faz o corte, como é que deve ser o corte certinho do bebê. Tu coloca aí, Marco, também aí, não, pra quem tá no YouTube, depois eu vou colocar pra quem tá no Instagram, tá? Então, ó, o corte sempre reto. Cuidado pra não cortar arredondado. Por quê? Porque aumenta o risco da unha encravada. Mas bebê pode ficar com a unha encravada? Pode, é super frequente. E por que acontece a unha encravada? Por causa do corte errado. Então, sempre cortar retinho. Leva uma tesourinha pra maternidade, que às vezes seu bebê pode nascer já com a unha maior e você vai ter que cortar. E não precisa ter medo, né? Geralmente essas tesourinhas de bebê, elas são bem delicadinhas, tem uma ponta arredondada. Então, dá pra cortar tranquilo. Você não tem nenhuma doença que vai ficar lá tremo, que vai cortar, né? Tu corta direitinho ali que dá certo. Não precisa ter medo, não. Então, resumindo, doutora, até 6 meses não é para colocar nada no bebê, né? Não, é para colocar sim. Um sabonete adequado, hidratante é indicado desde os primeiros dias de vida. Mas protetor? Protetor só depois de 6 meses. No coto umbilical, que geralmente cai na primeira semana, é que não é indicado mais colocar álcool 70. Porém, como eu falei, até no documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, ele deixa essa observação, porque quem vai avaliar isso é o pediatra. Mas que a orientação mais correta hoje é limpeza e manter seco, tá? Mas é para usar sim. Agora, cuidado para não usar produtos que irritem a pele. Então, produtos que tenham perfume. Sabonetes em barra, nunca, porque resseca muito a pele. Então, sempre sabonete líquido, sem perfume. De preferência, as versões de recém-nascido, versões sem sabão. Uma vez ao dia só o banho com sabonete, os outros banhos só com água. Hidratar a pele do bebê já é muito importante, porque às vezes a pessoa tem medo de passar hidratante. Desde que seja o hidratante adequado, não tem por que ter medo. Troca de fralda, algodão com água. Evitar lenço umedecido, se for usar sem perfume. É quase um resumo da live, né? Com se liga aí na hora da revisão. Pois é. Me lembrei. E não usa perfume. Como é o nome daquele que você falou? Que não é da minha época, tá, né? Não é. Nunca nem vi. Vamos parar de falar desse negócio aqui. Então, nem pensar seiva de alfazema, tá? Se for usar um perfume de bebê, mesmo assim, só na roupa. Para não causar irritação na pele do bebê. Uma dica, doutora, que seria plausível, era colocar um pouquinho de perfume na roupa antes de colocar no bebê? Pode, mas na verdade, como eu falei, o perfume é extremamente desnecessário, né? Você não vai agregar em nada colocando perfume, só aumentar o risco de alergias. Mas, quero muito, que eu quero cheirar o meu filho, então coloca na roupa, e aí independente, porque geralmente esses perfumes de bebê, os que são... Eles são sem álcool, né? Então, aí não tem problema. Agora, muito cuidado também. Roupinha do bebê. Dê preferência lavar com sabão de coco. Ou um sabão neutro. Nada de sabão perfumado, nem amaciante. Por quê? Porque pode causar alergias. Eu digo, tudo que você está caçando causar uma alergia, muito bom. Porque vai levar lá no dermato, a gente vai tratar, né? Mas é uma coisa desnecessária. Você está, correndo risco desnecessário. Sim. Então, roupinha do bebê. De preferência, sabão de coco, que hoje a gente tem uma variedade enorme de sabão líquido, sabão em pó. Pode colocar na máquina de lavar, não tem se tem que lavar na mão, que eu digo que é uma coisa também de antigamente, eu digo que só dá trabalho para as pobres das mães.
E pode botar na máquina. Toda máquina de lavar tem lavagem especial para roupa de bebê. E com sabão de preferência, desses hipoalergênicos de bebê sem perfume. E nada de amaciante. Tá falado aí, então, o Sentindo na Pele de hoje, né? Sobre esses cuidados com a pele dos recém-nascidos. A doutora Rubeli Marques atende aqui no Metropolitan, sala 715. Se você tem dúvidas, né? Tá com algum problema com a pele do seu bebê, quer até mesmo instruções, quer levar seu bebê para lá, então faz o seguinte, 999838864. 999838864. Tá? André, eu recebi uma mensagem aqui, olha que interessante. Eu fiz a live, né? E o tema foi voltado para pais, e chamei todos os pais, se conhecer algum pai de recém-nascido, ou uma futura mãezinha. Mas a América falou aqui, muito importante essa live. Eu cuido de uma bebê de 7 meses, então me ajudou a entender melhor como cuidar dela. Então, olha que interessante. Essas orientações não é só para os pais, né? Mas também para quem cuida, né? Às vezes para babá, saber como vai cuidar melhor. Porque não adianta, às vezes, a gente passar as orientações pro pai e a babá também não saber fazer tudo isso. Então é importante. Aí gostei. Muito obrigada aí por ter prestigiado a live. Já encaminha aí para outras babás também, que é importante. Pois é. A dona Valéria Pepe diz o seguinte: cortei um pedacinho do dedinho da Lana, lembra? Eita, bichinha, nem chorou. Graças a Deus, não me lembro não. Eu não lembro não disso aí, né? Foi só um arranhãozinho, então. Porque se tivesse cortado, ela ia chorar mesmo. Mas porque é o medo, né? Que dá. Mas fazendo devagarzinho, direitinho, cortando certinho, não vai dar problema nenhum. Muito bem. Sentindo na Pele. Sentindo na Pele. Com a dermatologista doutora Rubeli Marques. Sentindo na Pele.